Bom dia, pessoal do sexto ano. Sejam bem-vindos a mais um ano, né, de, de aula, né? Que 2021 seja e vai ser melhor, né, do que o ano passado, o ano que ficou. E desejo tudo de bom para vocês. Eu sou o professor Fabrício, tá? Vou dar aulas de ciências para vocês, ok? E vai ser muito importante para nosso desenvolvimento, tá legal? Hoje vocês, né, nós todos, né, estamos passando um momento difícil, acredito que o mais difícil de todo essa pandemia que ocorreu, né, que está ocorrendo. E nós vamos trabalhar dessa forma, trabalhar online e, né, com essa apostila, e nas próximas semanas vai vir uma alguma coisa diferente para estar melhorando, para estar evoluindo nessa parte dos nossos estudos. Tá legal? Então vamos iniciar nossas atividades hoje aqui de ciências, né? Olha lá. Nós temos a nossa apostilinha, vamos colocar o nome do professor. Professor Fabrício, matéria sexto ano A. Aí coloquem o nome de vocês. Tá legal? Então essa semana eu vou estar dividindo em dois vídeos, o dessa semana e o da próxima, tá? Então a primeira semana, do dia 8 ao dia 12, né? Era para ter iniciado na segunda, mas nós temos um motivo para estar iniciando hoje, tá? Então, né, pessoal, vocês se sintam acolhidos por nós, professores de ciências. Ainda não podemos estar próximos para nós nos conhecermos melhor, mas acreditamos que cada um de vocês é muito especial e que gostariam de aprender um pouco mais sobre o mundo que vivemos. E a ciência ela vai nos ajudar nessa caminhada, né? Então, bons estudos para todos, tá? E vamos estar dando início aqui então. O nosso objetivo dessa aprendizagem no primeiro momento é uma espécie de uma revisão do que vocês identificaram o ano passado, né, no quinto ano. Então nós vamos estar trabalhando aqui, ó, identificar e relatar o uso de materiais e objetos mais utilizados no cotidiano e associar as escolhas desses materiais às suas propriedades para o fim desejado, como, por exemplo, a condutividade elétrica em fiações, a dureza de determinados materiais em aplicações na infraestrutura de casas ou construção de instrumentos de trabalho no campo, na indústria, dentre outros. Tá? Então nós vamos aprender a identificar a matéria, né? O que é o nosso objeto de estudo, certo? Do que é feito os materiais, como que esses materiais são trabalhados, qual que é a finalidade, né? Um exemplo aqui, ó. Os nossos fios de energia que passam nas paredes, qual que é o material que dele é feito, né? Por que é esse material, certo? Então a gente vai estar estudando essa parte, né? O fio ele é feito de cobre, porque o cobre ele é um condutor excelente de energia elétrica, né? Então por isso ele é feito dessa forma. A gente vai ver vários, né? No campo da indústria, das casas, as construções de casa. Por que é colocado ferro de construção nas paredes, né? Por que não pode ser um outro material, ok? Então tem a sua finalidade. Por que é utilizado cimento na construção? Tá? Na parte agrícola. Por que as plantas são plantadas, são colocadas todas alinhadinhas? Né? Por que é jogado adubo, é jogado calcário nessas plantas? Então, tudo tem uma finalidade e a ciência ela nos ajuda nessa caminhada. Tá? Então, eu falei para vocês o que é matéria, né? Matéria é tudo que está ao nosso redor, é tudo aquilo que a gente vê, que a gente pega, que a gente sente, porque tem coisas que a gente não vê. Um exemplo, o ar, né? Nós não vemos o ar, né? Mas a gente sente ele, com um vento, alguma coisa assim, a gente está sentindo. Quando tem uma queimada, a gente vê o ar, né? Aquela fuligem toda, tá? É um gás, entendeu? Nesse momento a gente consegue observá-lo.
ok? Mas aí o vento vem, leva essa fumaça embora, a gente não a vê mais, mas a gente sabe que tem o ar, né? Quando nós respiramos, nós sentimos que ele existe sim, tá? Então, o que que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa, né? Tem um que a gente pode pegar e ocupa lugar no espaço. Ah, um exemplo, o ar a gente pode pegar? Alguém dá um exemplo? Alguém tem? Hã? Tem, a gente pega, a gente enche uma bexiga, a gente recolhe o ar. Pega uma sacolinha, um saquinho, a gente sopra ele, a gente tem ele pego, né? Entre aspas, né? Então, ó, matéria é tudo aquilo que tem massa, né? E ocupa lugar no espaço. Exemplo: o ar, a água, as plantas, os homens, etc. Né? Muitas áreas estudam a matéria, por exemplo, né? A química, a física, a biologia, entre outros, né? Então, a química, a física, a biologia, essas matérias, elas são segmentos das ciências, né? O químico, ele estuda como que é a transformação desses materiais, né? O físico estuda as propriedades desses materiais. E a biologia? Né? A biologia ela vai estudar o comportamento dos animais, como que essa matéria se transforma em vida, como que a vida se manifesta, né? Eu gosto muito da biologia. Eu não me apresentei para vocês essa parte, né? Mas eu sou biólogo, tá? Então, eu sou formado em biologia. Eu tenho um diploma para ser professor de ciências, biologia e para atuar na parte de pesquisa também, na parte biológica, tá? Agora, a próxima aqui, ó. O que todas estas áreas descobriram? Lá. Que as propriedades das matérias elas podem ser classificadas em físicas ou químicas, né? Que são essas propriedades, né? Vamos entender melhor. Elas são classificadas em físicas ou químicas. Vamos entender melhor essas propriedades. Ó, químicas. As químicas, elas referem-se àquelas que têm a capacidade de uma substância transformar-se em outra, por meio de reações químicas, tá? Então, uma substância, ela pode ser transformada em outra substância. Isso é uma transformação química, ok? Ó, um exemplo. O álcool. O álcool, ele queima. Quando isso acontece, ele converte-se em outras substâncias, como gás carbônico e água, né? A gente tem lá o álcool, né? Aí a gente põe um fogo nele. O que que ele vai acontecer? Ele se transforma, ele era um líquido, ok? Aí ele se transforma em vapor, né? Libera energia para o ambiente e água também, tá? Outro exemplo, o enferrujamento do prego, que em palavras mais científicas é chamado de oxidação do ferro. Quando exposto ao ar úmido, forma um composto que possui coloração castanho-avermelhado, isto é, a ferrugem que conhecemos. Outro exemplo, quando um comprimido efervescente se dissolve na água, ele desprende gás que vemos através da formação de bolhas, né? Então vamos voltar no exemplo do prego, né? Então o prego, a gente deixando ele no ambiente ou num local e adiciona água principalmente, né? Ele passado-se um tempo, um dia, talvez, um pouco mais, um pouco menos, ele começa a soltar um pozinho, né? Um pozinho castanho avermelhado. Esse pozinho é um produto de uma reação química, tá? Aquele pozinho é um óxido, né? É uma substância formada a partir do oxigênio atmosférico, tá? Com o ferro, do qual é feito aquele material, o prego, tá? Então ele forma aquele pozinho, certo? Aquele pozinho é uma transformação química que aconteceu do prego com a água do ambiente, com o ar. O comprimido efervescente é a mesma coisa. Nós colocamos ele na água, quando ele ferve, é uma reação química também. Ele desprende o gás, né, que vemos através da formação de bolhas, ok? Então, as transformações químicas, elas referem-se, né, à transformação de uma substância se transformar em outra, por meio de reações químicas, tá? Então, nós temos uma substância A e ela se transforma numa substância B, C, tá? Ok? As físicas, olha lá,
são aquelas que podem ser coletadas e analisadas, sem que a composição química da matéria mude. Exemplo: se pegamos uma determinada quantidade de amostra de água e nós não mudamos a sua constituição, a massa dessa água é uma propriedade física. Outro exemplo: a água tende a evaporar, ou seja, ela passa do estado líquido para o vapor, mas continua com a mesma composição química. Assim, o ponto de ebulição, o ponto em que a água se transforma em vapor, é uma propriedade física, tá? Bom, vamos lá. A propriedade química é quando um material se transforma em outro. Vou dar um exemplo do papel para vocês, né? Você tem um papel, uma folha, tá? Se colocar fogo nessa folha, ela se transforma num outro material, não é? Na cinza, na fumaça, não é isso? E libera aquela energia, ok? Químico, processo químico, tá? Se transformou o papel, que era uma matéria, se transformou em outra matéria, que é a cinza mais os vapores, ok? Físico, ó, você pega essa folha e rasga ela. Você rasgou, se transformando em pedaços menores, né? Aí é uma transformação física, tá? Já também existem as propriedades físicas, ok? Se você pega a folha de papel e pesa, né, você vai ter a massa da folha, tá? A massa da folha, do peso daquela folha, ela é uma propriedade física, tá? Agora, propriedade física é o peso da folha. Se você pega um papelão e rasga ele e pesa, você vai ver, ele vai ter um peso diferente da folha de papel. É um outro material, né? Olha a cor do papelão, é uma cor mais marrom, né? E o papel pode ser uma cor branca. Tem várias cores de papel, mas pensa por esse lado, tá? Uma propriedade física, o peso do papel, o peso da água, tá? Uma transformação física, você corta o papel em vários pedaços. E uma transformação química, você põe fogo no papel, ele se transforma de uma substância em outra. Ok? Né? E a água? A água nós temos ela aí, vou dar um exemplo, ela num copo, ok? Aí você pega esse copo, você olha, analisa, você tem a água lá transparente, né? Pura, ela está no estado líquido. Se adicionarmos nessa água calor, né? Colocamos essa água aí numa caneca, alguma coisa assim, e colocamos no fogo, no fogão, a partir de um momento ela começa a se evaporar, não é isso? Tá? Ela se evaporando, ela está tendo uma transformação física, porque aquele vapor de água continua sendo água com as mesmas propriedades da água. Então, ok? Certo, entenderam? Então, essa parte. Outros exemplos das propriedades físicas: volume, densidade, estado físico, sólido, líquido e gasoso, ponto de fusão, temperatura, cor e dureza. Tá? Então, esses outros exemplos são outras propriedades físicas. Okay, vamos dar um exemplo. Se a gente pega a água, nós medimos lá 1 litro de água, certo? 1 litro de água é uma propriedade física, uma propriedade de medida, ok? Se nós pesarmos esse 1 litro de água, nós teremos 1 quilo de água. É uma propriedade física. 1 litro de água pesa 1 quilo. Se pegarmos agora um outro material, o álcool, dá um exemplo do álcool, e medirmos 1 litro de álcool, nós temos lá a propriedade física do álcool, medida 1 litro. Se pesarmos esse álcool, ele não pesa 1 quilo igual à água, ele é diferente, né? Ele vai ter um peso menor. Isso caracteriza uma propriedade física dessa substância, o álcool, tá? O volume, nós falamos 1 litro de álcool, já o peso, a densidade dele já vai ser menos. Se eu não me engano, dá 820 a 840 gramas 1 litro de álcool. Certo? O ponto de fusão, tá? O ponto de fusão é o ponto de transformação da substância que está no estado e passa para outro, tá? A temperatura também é um outro ponto. A cor
e a dureza, né? Tem materiais que têm uma cor, cada material tem uma cor, né? Nós pegarmos o exemplo, o cobre, ele é a cor lá meio amarronzada, cor de cobre. O alumínio é uma cor já mais para prata, né? E se pegarmos o ferro, já é uma cor mais escura. Então, cada material tem a sua cor. A água, transparente, ok? E se pegarmos lá também o cobre, ele tem uma certa dureza. O que é a dureza, né? A capacidade dele suportar algum impacto, né? Dele riscar, certo? O cobre, ele é riscado pelo ferro. Se você pega um ferro e risca, ele risca o cobre. Já o cobre não consegue riscar o ferro, porque o cobre tem uma dureza menor do que a do ferro, ok? Então essas são as propriedades físicas, nós vamos estudar elas, tá? Então, outras propriedades físicas, né? O volume, a densidade, o estado físico, o ponto de fusão, temperatura, cor e dureza. Ok? Ficou clara essa parte? Né? Agora vamos responder. O que até aqui foi novidade para você apresentado no texto? Tá legal? Vamos responder essa perguntinha. O que é novidade para vocês aqui? Tá? Vamos responder. Agora essa outra parte. Responderam direitinho, até pausa o vídeo, responde e agora vamos voltar. Agora leia, releia se for o caso o texto abaixo, que fala um pouco sobre a história dos materiais e como ela está relacionada com a evolução da humanidade. A evolução da sociedade humana sempre foi influenciada pela descoberta de novos materiais. É possível correlacionar cada importante salto ocorrido no desenvolvimento da humanidade com descobertas envolvendo novos materiais. Os primeiros utensílios utilizados pelo homem foram obtidos a partir de madeira ou pedra, principalmente para a fabricação de ferramentas e armas. Outros materiais também foram largamente utilizados para fins específicos, como ossos, fibras vegetais, conchas, pele de animais e argila. Em geral, esses materiais eram usados para fins decorativos ou para proporcionar maior conforto. Tal desenvolvimento, de certa forma, tornou mais fácil a obtenção e processamento dos recursos mínimos para a sobrevivência, fornecendo, consequentemente, maior tempo livre para o nosso desenvolvimento intelectual. Nessa época, o cérebro humano não possuía nada diferente do cérebro do homem dos dias atuais, ou seja, a capacidade de raciocínio era equivalente à nossa. No entanto, o homem possuía muito menos tempo para pensar e, consequentemente, menos oportunidade para se desenvolver. A partir do momento que o homem produziu ferramentas e novas técnicas para facilitar sua vida, passou a ter mais tempo para fazer ligações de ideias, levando mais rapidamente a novas soluções para os problemas do dia a dia, como obter alimento, armazenar comida, desenvolver técnicas de caça e assim por diante. O desenrolar desse processo funcionou como uma bola de neve. Quanto mais ele se desenvolvia, mais tempo disponível para pensar e se desenvolver ele tinha. A descoberta de novos materiais teve, e vem tendo ainda hoje, um papel fundamental neste desenvolvimento. Os primeiros elementos que o homem modificou quimicamente foram o carbono, de materiais queimados, e uma pequena quantidade de metais. A prata, por exemplo, é um dos elementos químicos mais antigos utilizados pelo homem. Outro exemplo pré-histórico é o cobre, empregado na manufatura de armas e ferramentas, especialmente quando ligado com o estanho,
formando a conhecida Liga de Bronze, daí a Idade do Bronze. Os primeiros utensílios utilizados como ferro foram obtidos a partir de meteoritos, já que a análise de objetos daquela época mostra a presença de teores relativamente elevados de níquel, típico de ferro meteorítico. O ferro advindo de minério, que nada mais é óxido de ferro, misturado com materiais de rochas como sílica, foi provavelmente obtido pela primeira vez quando alguém fez uma grande fogueira sobre alguma rocha contendo minério de ferro. De maneira geral, o estudo de materiais foi por muito tempo levado de forma experimental. Nos dias de hoje, a quantidade de materiais e técnicas para a produção são enormes. A escolha do material mais adequado para uma determinada aplicação não é comum, necessitando de um bom conhecimento em materiais. O técnico ou tecnólogo deve conhecer os tipos básicos de materiais e suas propriedades principais, saber articular este conhecimento e determinar da melhor forma possível a escolha do material mais apropriado, levando em consideração o custo, suas características específicas e outros fatores que possam afetar o usuário, operador, assim como o ambiente onde se encontra. Textinho extraído da internet. Então, turminha, vocês viram aqui, né, que o textinho ele mostra, né, ele é bem bacana, ele mostra sobre como foi desenvolvido, né, como que os materiais foram trabalhados no decorrer da história humana. E a significância, né, o significado de tudo isso para o nosso desenvolvimento, né, que a partir de um certo momento nós começamos a ter tempo para outras coisas, né? Então, o desenvolvimento de materiais para a gente poder trabalhar a matéria, né? No caso, machadinho, né? Materiais para poder executar a caça com mais eficiência, né? Isso tornou-se o ser humano mais evoluído de uma forma que começou-se a sobrar tempo para outras coisas, ok? Tá? Então vamos reler esse textinho e vamos responder as duas perguntinhas, as três perguntinhas aqui, tá bom? Ó, pensar e responder aos seguintes questionamentos, tá? Então vamos ler de novo esse texto, depois nós entramos nas perguntinhas. Então temos três perguntas. Encontre no texto um trecho que fale sobre o desenvolvimento da humanidade relacionado com o desenvolvimento dos materiais. Tá? Vamos voltar no texto, vamos encontrar e vamos passar essa parte aqui para as linhas que nós deixamos. Ok? Um trechinho sobre o desenvolvimento da humanidade relacionado com o desenvolvimento dos materiais. Tá? Eu já até falei alguma coisinha aqui, dando uma explicaçãozinha. Cite pelo menos 2 materiais que o homem descobriu e suas aplicações. Ó, no textinho tá facinho, né? Põe aqui material 1, tá? Põe lá o nome do material e a sua aplicação. Material 2, o nome do material e a sua aplicação. E a terceira, o que um técnico deve levar em consideração quanto à escolha de novos materiais? Tá lá no finalzinho do texto, ok? Joia? Então vamos ler o texto e responder as três perguntinhas, tá? Então essa primeira semana vai ser uma semaninha assim mais tranquila para a gente poder estar voltando a se acostumar com os nossos estudos, né? Na próxima semana eu vou estar enviando para vocês uma explicação mais detalhada sobre essa parte, né, dos materiais, suas propriedades físicas e químicas, tá legal? Então por hoje vamos ficando por aqui e Deus abençoe vocês, tá? E vamos devagar, pé no chão, vamos se cuidar, que essa pandemia não tá por brincadeira, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.